Boa tarde a todos. Essa é mais uma conversa online do Sindiconte Rio. Hoje nossa conversa será com o contador, empresário contábil, professor e especialista em terceiro setor, senhor Luiz Tranquilino, que vai abordar o tema reforma tributária no terceiro setor, impactos, efeitos e oportunidades. Antes de passar a palavra para o senhor Luiz, a presidente do Sindiconte Rio, senhora Diva Gesualdi, dará as boas-vindas. Boa tarde a todos. Obrigada, Luiz Tranquilino, por poder estar conosco falando dessa área específica e que vários colegas trabalham aqui no terceiro setor. Boa tarde a todos que estão conosco. Obrigada pela presença. E para não demorar muito, Luiz, pode começar a sua apresentação. Seja bem-vindo e muito obrigada. Tá, joia. Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Sempre um grande prazer eu poder falar dessa área específica que é o terceiro setor. O que vai acontecer aqui? Enquanto eu estou apresentando, eu não consigo vê-los. Tá? Então, de qualquer forma, de vez em quando eu vou sair da apresentação para a gente fazer uma abordagem. Aqui, nesse primeiro momento aqui, eu tenho a primeira tela, vou deixar aqui a segunda, e essa aqui que é a situação tributária no terceiro setor atualmente. Enquanto isso, eu vou minimizar aqui para a gente bater esse primeiro papo aqui, a gente tendo a oportunidade de nos olhar nos olhos, né? Bom, terceiro setor, de que forma ele participa de fato na reforma tributária, né? Ele foi impactado de forma aleatória e de forma bem sucinta, porque a reforma tributária, bem da verdade, não foi pensada no terceiro setor. Ela foi especificamente pensada no comércio e no serviço, e até alcançando indústria e tudo mais. Mas terceiro setor especificamente não, né? Então ele vai ser impactado porque como foi indiretamente, ele transita nos outros setores, então tem sim um efeito, tem um impacto que eu enxergo até como uma grande oportunidade. Daí, na própria palestra, a gente fala da oportunidade. E aí, os grandes impactos que tem, a gente precisa começar a conversar sobre imunidade e isenção, que esse é o ponto de partida e fundamental nesse trânsito aí da reforma tributária. Então, vamos lá. Vou voltar aqui na apresentação. A gente tem os conceitos fundamentais, né, da imunidade e da isenção. Quando a gente fala em imunidade, a gente está falando efetivamente da Constituição. Quando a gente fala da isenção, está falando efetivamente do Código Tributário. Ora, agora na reforma tributária, como lá no início foi pensado em imunidade, e aí colocou-se todas as questões dentro do artigo 150. E aí, em algum momento, chegou, olha, mas e a questão das isenções? Que eu tenho algumas instituições que ela tem outras particularidades. Então, vamos lá. Quando a gente vai no artigo 150, aí eu estou até com ele aberto aqui, ele diz que, sem prejuízo de outras garantias, as, assegurados ao contribuinte é vedado à União, aos Estados, Distrito Federal e municípios, e aí a gente vai lá na linha 6 instituir impostos sobre. Aí a gente vai lá no B, entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. E aí essa redação aqui do B, ela foi dada onde? Agora já na emenda constitucional 132. Então, quer dizer, mantém a imunidade aí dos templos religiosos. E na linha C,
Aí tem lá, patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais, dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Bom, então aí eu já tratei, já vi que na imunidade, por estar sendo tratada diretamente dentro da Constituição, beleza, assunto encerrado. Eu tenho todas as imunidades necessárias para que funcione o terceiro setor de uma forma bem abrangente, beleza? Só que eu tenho instituições que ela nem sempre tem essa reserva e relevância dentro da sociedade, né? Então, lá no Código Tributário, lá no seu artigo 14, aí ele vai dizer que as entidades filantrópicas, recreativas, culturais, científicas de relevância à sociedade, essas vão ser isentas. Então, o Código Tributário, ele tem essa força de lei para poder tratar das isentas. Que isso lá atrás lá foi feito depois porque justamente não se alcançou no início, não foi pensado no início. Quando chega agora na reforma tributária, da mesma forma. E aí a gente tem algumas particularidades com as instituições imunes. Bom, primeiro, o ITCMD, ITCD e o ITD, que é de acordo com os estados, cada um trata de uma nomenclatura, não há incidência. O PIS sobre a receita, não há incidência. O PIS sobre a folha de pagamento, não há incidência para quem tem o SEBAS, isso no caso das imunes. O PIS sobre a receita financeira, não há incidência. COFINS sobre a receita, também não há incidência. COFINS sobre receita financeira não há, assim como o ISS. Já o ICMS, se for como consumidor final, paga o tributo incluso na nota fiscal, que fica entre 16 a 23, de acordo com o Estado, né? O ICMS do comerciante, que é o recolhimento do tributo, dá que você tem a condição da diferença, né, entre um e o outro, você vai pagar a diferença, né? E pode ter uma imunidade de acordo com os estados. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, que hoje, né, a gente tem lá na energia elétrica, a gente pode, né, solicitar, tem até um sistema, né, da secretaria para você solicitar essa isenção, né? Então, isso aqui a gente pega as imunes. E as isentas? As isentas, aí o ITCMD, ITCD e ITD podem ter redução de alíquota ou isenção concedida pelos estados, que varia entre 2% a 8%. O PIS sobre a receita não há incidência. O PIS sobre a folha de pagamento você vai ter 1%. O PIS sobre a receita financeira não vai ter incidência. O COFINS sobre a receita não há incidência sobre a receita própria, recolhimento de tributos sobre receita não próprias. Então, aqueles casos, né, em que eu tenho lá um estacionamento, eu tenho um auditório, né, eu tenho uma livraria, uma cantina, eu termino que eu vou ter o recolhimento. Assim como a receita financeira também, eu vou ter lá um recolhimento de 4%. O ISS, o recolhimento do tributo, quando houver prestação de serviço e emissão de documento fiscal de 2% a 5%, de acordo com o município, exceto em caso de isenção concedido pelo próprio município. Tem alguns municípios que ele vai te dar isenção direta, mas você vai ter que solicitar, ok? O ICMS, né, no consumidor final, o pagamento vai do tributo incluso na nota fiscal, mesmo esquema. O ICMS do comerciante, o recolhimento do tributo é a diferença também do ICMS na compra, beleza? E aí aqui a gente tem um cenário, né, da imunidade, da isenção no plano atual, que agora, ao longo do tempo, ele vai sofrer alterações, porque em algum momento eles vão o poder público ele vai entender que tem que ter uma ação sobre isso, né? E aí eu vejo assim, né? Lógico que nesse primeiro momento as pessoas ficam preocupadas porque isso, porque aquilo outro. Então, assim, hoje, principalmente falando aqui para a categoria de nós contadores, a gente tem que estar preparado em ter um entendimento dessas leis, acompanhando,
assistindo o máximo que puder de coisas. A Receita Federal o tempo inteiro estão colocando nas suas redes sociais um monte de informações. A gente tem a oportunidade da consulta, que também eles trazem informação. A gente tem hoje o treinamento entre a Receita e o CFC, especificamente para a reforma tributária, que também traz um universo de informações, e muitas das coisas vão ter impacto aqui no terceiro setor. Beleza? E aí, como é que fica agora com a reforma tributária? Lembra que lá no início eu falei do artigo 150. Mas, assim, principalmente uma grande novidade que tem agora, a partir da emenda 132, que vai dar origem à Lei Complementar 214, né, a questão do ITCMD, tá? Que aí lá no seu artigo 55, parágrafo 1º, no inciso 7º, né, o ITCMD não incidirá sobre as transmissões e as doações para instituições sem fins lucrativos com finalidade de relevância pública e social, inclusive as organizações assistenciais beneficentes de entidades religiosas, institutos, né, os ICTs da vida, né, e por elas realizadas na consecução dos seus objetivos sociais, observadas as condições estabelecidas em lei complementar, que justamente são as que vão sendo surgidas por aí, tá? Então aqui já define o seguinte: o ITCMD, quando fala nisso aqui, de vai ter essa isenção, não, você não vai pagar, não vai incidir, acontece? É para uma entidade que tem relevância. Então, exemplo, se eu tenho lá é, um grêmio recreativo, né, um clube, qual a relevância disso de fato para a sociedade? Então, se ele recebe alguma coisa, ele não vai estar aqui dentro. Agora, por outro lado, eu tenho uma associação de assistência social que atende diretamente com educação, com saúde ou com a própria assistência social, né? A parte cultural, essa sim vai estar enquadrada aqui. Então, se ela recebe uma doação, não vai ter a incidência do ITCMD. Então, isso aqui já foi um ganho danado, ok? E aí surge a Lei Complementar 214, né? Que ela vem, na verdade, criar, né, o CBS e o IBS, que está sendo tão popularizado que eu já acredito que não tenha tanta dúvida assim nisso aí, né? O CBS, que são as contribuições sobre os bens e serviços, o ICMS e o ISS, que são o IBS aí da vida, né? Nessa fase agora, a gente não tem o que se falar de imposto de renda e CSL, que não está sendo tratado nesse momento nisso, está sendo tratado especificamente, né, a questão de consumo, beleza? Então, ok. E aí vamos aqui mais uma vez para imunes, né? Como é que fica as imunes, né? Então, ó, não há incidência de IBS e CBS sobre as receitas decorrentes de operações onerosas com bens ou com serviços realizados por entidades religiosas em tempos de qualquer culto, inclusive suas organizações beneficentes, partidos políticos, inclusive, né, os institutos, fundações, entidades sindicais de trabalhadores e instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, desde que cumpram os requisitos do artigo 14 do CTN, tá? Então, sempre você vai ter na mente claramente o seguinte: eu tenho o artigo 14 do CTN, o artigo 150 lá, aí a linha B e C do inciso 6, sétimo e sexto, ok? Não distribuir o patrimônio ou rendas, isso vai dar a garantia, né, disso aí, né? Não aplicar todo o recurso aqui no país e nos objetivos institucionais, ter a contabilidade cumprindo as formalidades legais. Então, isso aqui é tipo, cara, exigência sine qua non para o terceiro setor e ter imunidade, tá? Então, principalmente as entidades religiosas, tempos de qualquer culto,
né? As entidades que prestam serviços de assistência social, educação e cultura, né? E saúde, né? Mas a cultura está aqui. A cultura normalmente ela fica dentro numa perninha da educação. Então isso é extremamente importante, ter atenção a isso, né? É claro que a gente vive assim um momento que se preocupa é que a gente tem uma infinidade de instituições, né, são a sua maioria, que são de médio e pequeno porte, que assim não mantém uma regularidade, né, para todas as questões de escrituração, né, as questões do trabalho voluntário, né, com relação a doações. Então, assim, dificulta, não estão habilitadas por ter essa deficiência na questão das escriturações, não conseguem nem sequer, muitas delas, fazer o cadastro nas secretarias, né, para que possam angariar financeiros. Então, eu acho que agora, com a reforma principalmente, o grande ponto é não cabe mais, né, amadorismo. A gente vai ter cada vez mais que profissionalizar, né? E isso é a grande oportunidade que o profissional da contabilidade tem nessa questão da reforma tributária, beleza? E aí, como é que ficam as isentas? Então, ó, não mais haverá recolhimento sobre a folha de pagamento e sobre a receita financeira. Opa, se não vai ter recolhimento, não necessariamente eu preciso do SEBAS mais. As entidades isentas, ok? Porém, o grande ponto de atenção aí embora não necessariamente SEBAS, para ter essa garantia da isenção sobre a folha, né, do PIS e a COFINS, acontece. O SEBAS, né, ele funciona como se fosse um ISO 9000. Quando você chega em qualquer órgão público, né, para você tentar angariar recursos, se cadastrar para entrar num edital, se você tem o SEBAS, você já deu um grande passo. Você está 10 passos à frente aí, porque subentende-se que você já está organizado com a parte contábil, com a parte tributária, fiscal, societária, né? E que você consegue ter essa condição estruturada de prestação de contas, que na sua grande maioria, de novo, as instituições de médio e pequeno porte normalmente não têm essa organização que habilite a prestação de contas. Beleza? Bom, de contrapartida, haverá incidência do CBS sobre todas as receitas decorrentes de operações onerosas com bens e serviços. Alíquotas que pode chegar a 9,3%, definida pela União a partir de 2027, ou seja, a partir do ano que vem. Tá? O que são essas onerosas? Aquelas entidades que emitem nota na prestação dos seus serviços, então elas serão tributadas pelo CBS. Não, a princípio, não tem jeito, porque até aqui não se estabeleceu um critério, né, ou uma lei ordinária, ou uma alteração dentro do CTN, que possa garantir também essa isenção. Beleza? Haverá também a incidência do IBS sobre todas as decorrentes de onerosas também, né? A alíquota também pode chegar a 18%, 18,7%, que vai estar definida aqui pelos estados e municípios, ou seja, tanto o CBS, que vão ser as extintas contribuições de PIS e COFINS, quanto a IBS, que serão os extintos ISS e ICMS, né, terão essas alíquotas aí também com incidência para as operações onerosas. Tá? O IBS e o ICBS juntos, né, que formam o IVA, né, eles vão ter aproximadamente aí uma
onde pode chegar a 28%, tá? Então, assim, eu ainda não tenho a informação e eu acho que ainda não está muito claro como vai ser, principalmente, eu acho que talvez o ISS, como vai ser um pouco mais tranquilo para se extinguir, aplicar lá em cima. Agora, por exemplo, o ICMS, né? O ICMS ele é mais encorpado na sua legalidade, nas suas instruções, no seu manual. Então, é tipo assim, ele prevê um monte de atividades, um monte de critérios, um monte de benefícios, um monte de coisas. Então, assim, isso não está claro ainda como é que vai ser tratado isso para a indústria, para o comércio, para o serviço. Ainda não entendi essa dinâmica ainda, né? A gente tem aí o, o, o IVA, está aí o IBS, mas eu não vi ao pé da letra como vai funcionar efetivamente nesses critérios, tá? Quanto ao recolhimento, poderá haver apropriação de crédito, né? Então, como você tem lá não cumulatividade, então a isenta ela vai poder chegar no final do mês e fazer a sua redução aí para entender a dinâmica e quanto que de fato vai pagar. Beleza? Ao final, a gente vai fazer um bate-papo, que alguém tiver um questionamento, para a gente poder fazer a interação. Por quê? Essa conversa aqui, na verdade, ela não se esgota. Não tem como se esgotar, porque ainda tem muita coisa pela frente, muitas águas vão rolar. Né? Eu acredito que até 2033 não será suficiente para esgotar todos os questionamentos e todas as soluções que deverão ter. Beleza? E temos também alguns destaques da Lei 214, né? O IBS e a CBS não incidem sobre transferência de recursos públicos e demais bens públicos para as organizações constituídas como PJ sem fim lucrativo no país, por meio de termo de fomento, termo de colaboração, acordo de cooperação, termo de parceria, termo de execução descentralizada, contrato de gestão, contrato de repasse, subvenções, convênios e demais instrumentos celebrados pela administração pública direta, por autarquias ou fundações. Ou seja, todo aquele recurso que eu venho a partir de qualquer instrumento desse, com as entidades públicas, com as autarquias ou com as fundações públicas, né, eu não terei a incidência, tá? Inclusive, né, né, quando fala isso, hoje, por exemplo, né, por exemplo, o IOF, você não tem incidência porque nas subvenções, nos editais. Por quê? Primeiro que aquele recurso não é da instituição, ele está transitando pela instituição para um depósito, para um objeto ali, né? Lógico que a gente tem algumas regras ou exceções, né? Quando não é carimbado, quando não é condicionado o recurso, né? Mas aí talvez isso vai ser mais numa emenda parlamentar, né? Ou vindo de uma entidade privada, que aí não vai caber nisso aqui, mas ainda assim a gente vai tentar ter essa isenção junto às entidades financeiras. Beleza? As imunidades ao IBS e CBS das entidades previstas na lei não se aplicam às suas, aos seus bens materiais e imateriais, inclusive direitos e serviços. O IBS e a CBS incidem sobre qualquer operação com bem ou com realizada com ativo não circulante, bens permanentes ou imobilizados, e em atividade econômica não habitual. Exemplo, eu tenho lá um veículo, eu tenho um outro bem imóvel, móvel, né? Se eu vendi esse bem, ele vai ser alcançado pelo IBS e pelo CBS, né? E não vai ter imunidade prevista nisso aí. E eu tenho aqui outros destaques da 214, né? Com a reforma, leis de incentivos estaduais com base no ICMS e municipais com base no ISS
deixarão de existir a partir de 2029, uma vez que esses tributos serão extintos. Então, a arrecadação do IBS-CBS será federal, retornando aos entes federados através de repasses, fundos de participação. Então, nesse primeiro momento, deixa simplesmente de existir. Mas e aí? Então, essas leis de incentivo elas serão atualizadas provavelmente até 2029 para poder, a partir de 2029, ter um outro mecanismo para as leis de incentivos, que nesse momento a gente não tem. Então, entendem que a gente tem muita lacuna ainda em aberto, né? Muita coisa a ser tratado, né? Então, importantíssimo que nós da contabilidade estejam mais próximos das instituições para que a gente comece a fazer um plano atualizado de todas essas possibilidades que ainda estão em aberto, né? Porque de repente eu posso ter um recurso aqui e de repente ele não vai atingir na minha planilha de custo porque eu deixei de prever algumas coisas, tá? Receitas antes não tributadas pelo PIS, COFINS e ICMS, como prestação de serviços, locação de imóveis, eventos com cobrança de ingresso, e aqui ficou de ingressos e bazares, passarão a sofrer incidência do IBS-CBS. Então, é tipo assim, tem que ter um novo planejamento, porque muita coisa que passava a ser despercebido, é comum hoje o cara ter um estacionamento, né? Ter um auditório, ter um salão de festa dentro da instituição e alugar aquilo, né? Alugar o próprio templo, né? E aí, hoje, como é tratado de uma forma diferente, poderão e serão na verdade, alcançado pela tributação. Beleza? Entidades isentas passarão também a recolher IBS, CBS sobre suas receitas, podendo deduzir o que foi pago nas aquisições quando forem realizar o recolhimento. Então, ou seja, hoje, inclusive, eu tenho que prestar muita atenção lá no meu cliente quando eu for atender, quanto o meu fornecedor, para justamente eu deixar isso muito alinhado, né? Para que eu não tenha problema na hora de fazer essa compensação. Que antes eu não tinha essa condição, porque eu tinha isenção, muitas das isenções já automáticas e agora não serão. Então eu vou ter uma compensação que antes não tinha, mas vou pagar. Beleza? Entidades isentas e imunes terão que pagar o IBS sobre aquisição de bens e serviços, salvo em algumas exceções, tá? Mas a priori, a grande totalidade pagaremos. E aí, qual é a verificação aí da questão dos impactos financeiros sobre isso, né? Eu tenho que estar muito atento, tá, a esses pontos que agora eu vou tratar aqui, né, expondo aqui, né? Hoje esse bate-papo ele é muito mais até expositivo. Eu acho que no final a gente consegue ter alguns questionamentos, a gente tentar discutir em conjunto. Como eu falei, o assunto ele não se absorve, se extingue aqui, porque ele é muito extenso e muito denso, ainda tem muita coisa, que aí, embora a gente fale aqui do terceiro setor, mas eu já tive em conversa com o pessoal de cooperativa, e está ainda muito confuso, muito em aberto. Então, a gente tem que ter, assim, mais do que nunca, a condição conservadora, né, pró-fisco, para a gente não ter problema, né? E aqui a gente vê aqui, né? Quais são as áreas de atuação? Qual o enquadramento de fato imune ou isento? Então a gente agora é a hora da gente rever tudo isso nas instituições. De onde vêm de fato seus recursos e receitas? Quais são as despesas com bens e serviços? Né? Quem são os fornecedores? Quem são os prestadores de serviço? Qual o volume da sua folha de pagamento?
qual o volume dos rendimentos sobre as aplicações financeiras, né? Será contribuinte do IBS-CBS e como precificar os seus serviços após a incidência dos novos tributos. Então, entenda bem, aqui agora a gente percebe que chegou o momento da gente dar uma paralisada, entre aspas, né, que não vai parar de funcionar, a parar e voltar dentro da instituição, né, junto aos seus gestores, né? E aí tem até uma outra questão agora que está muito em voga, que é a relação dos conselhos fiscais, né? Então, ter um alinhamento muito maior com os conselheiros fiscais para poder ter uma dinâmica diferenciada, mais aprofundada, né? Mais seletiva dentro da instituição, porque não poderemos mais fazer de qualquer maneira. Então, aqui é um pequeno exemplo de coisas que a gente vai ter que despojar os nossos olhares, beleza? E assim, tem outras mudanças, né? O que muda também na 214 com o advento agora da 227. A 227 é o conselho gestor. A gente sabe que no meio disso aqui ainda tem a 224, que tem alguns pontos eles terminam se entrelaçando. Mas agora com a 227 tem um detalhe, né? Os programas de cidadanias fiscais passarão a permitir que a pessoa física destine parcela do IBS incidente sobre as suas aquisições que não geram direito a crédito a entidades de direito privado, sem fins lucrativos, que prestem serviços de interesse público, previamente cadastrado no sistema estadual e indicada pela pessoa física adquirente do bem e serviço, né, conforme o artigo 48, dos parágrafos 4º e 5º da Lei Complementar 227. E aí eu peço a vocês que é interessante vocês visitarem essas leis, né? A gente fala aqui muita coisa, mas na verdade a gente termina muitas das vezes reproduzindo. Mas assim, tornando claro isso aqui, a pessoa física chegou lá na tua instituição, né? E aí tomou lá o teu serviço, comprou lá o bem lá do serviço, do, seja do comércio, seja de onde for. E aí ela não vai ter como repassar aquilo ali à frente, tomar crédito daquilo ali. Então, hoje, por isso, de novo, a tua instituição ela tem que estar toda regular, cadastrada nas secretarias, nos programas, né? Ou seja, está habilitada para estar cadastrada, de modo que, por exemplo, se você conhece alguém que ele queira destinar, você pode dar a dica, ele entra no site daquela instituição, né, do Estado, e aí ele pode fazer o quê? Ele pode destinar a tua instituição que já está cadastrada, ele vai apontar a tua instituição lá, e você ser beneficiado. Isso, na verdade, é mais uma oportunidade que o contador tem de preparar a instituição, estar informado. A gente vive, inclusive, um momento, né, que os CR6 estão muito interagindo dentro das secretarias, aí é extremamente importante que você, contador, também esteja integrado dentro dessas secretarias para entender a dinâmica, para entender se a tua instituição ela tem condição, se o objeto dela se enquadra naquele determinado aquela determinada secretaria, daquele determinado departamento, para aquela determinada captação de recursos. E aí, tudo isso é oportunidade também para o contador. E esse eu acho que é o grande diferencial da reforma. Bom, aqui a gente tem o quadro que já estou pegando aqui desde a partir de 2026, né, que tem a fase de teste da homologação, 2027, e aí vai entrar em vigor, né, o CBS, né, o início da redução progressiva do ICMS e do ISS também, né, e o novo sistema para 2033, que ele vai literalmente entrar em vigor. Lógico, de novo, até lá, muita coisa vai acontecer, muita coisa vai rolar,
de modo que a gente possa interagir. Beleza? E, por fim, as oportunidades que vocês ou nós temos e que serão extremamente necessárias, porque a dinâmica muda, né? Eu não entrei aqui no mérito, por exemplo, do split payment, que também é uma grande mudança, né? Então, na eventualidade da emissão de nota e tudo mais, eu vou ter o preço lá para o camarada que vou ter, já vou cobrar direto isso aí. Então, por exemplo, as instituições que emitem nota, então vai ter o preço do serviço e mais a tributação que ele vai pegar. Inclusive, essa tributação que justamente depois, se for uma pessoa física, ele pode até direcionar, né? Mas então, isso vai requerer da gente o quê? Vai ter uma dinâmica nova aí na hora de eu fazer a contabilização, os lançamentos contábeis. Então, eu preciso fazer uma revisão do plano de contas para atender e ou deixar pronto logo para a reforma. E aí eu peço a vocês o seguinte: vão lá naqueles planos de conta referencial, porque eles já estão atualizando já para a reforma. Já começa a dar uma olhada, na ICF eles têm lá, né, aquele comentado, então o referencial comentado, então é importantíssimo isso aí, tá? Para poder já ajustar para a reforma tributária. E aí você tem uma oportunidade de ganho aí, porque isso é um outro serviço. Aproveitar para fazer a revisão das políticas e processos cadastrais, né? Ou seja, pô, a tua instituição, onde ela tá localizada, pô, ela tem condição dos processos. Vamos fazer as políticas para entender o seguinte: ó, tem que ser um perfil assim, assado, para que eu, pô, sou da área de educação, para cultura, pô, quais são as possibilidades na área de cultura, na área, pô, de educação, na área de assistência social. E aí eu vou montar todo o perfil, monto meus processos para poder ter a condição lá. Tudo isso é oportunidade para o contador. Revisão comercial junto aos fornecedores, então tem que entender essa dinâmica com os fornecedores para entender como a gente vai fazer, porque se eu sou imune ou se eu sou isento, e aí vai ter uma dinâmica diferente para o tratamento de cada uma. A revisão dos processos de prestações de serviço ao público final, né? Eu tenho que ter essa dinâmica. A revisão da gestão do ativo imobilizado, que a gente que vão ter casos que vão ser, e vai ter a incidência, então terão outro que não terão incidência. Então a gente tem que montar essa política nova na hora da aquisição, por causa, vou ter que entender os valores, como é que serão, né? Revisão nas políticas de gestão de recursos humanos na hora da contratação. Opa, agora as isentas, elas não terão lá a incidência lá do IBS e do CBS, no caso, do CBS, né? Então, pô, e aí, qual o que me dá, o que isso significa em economia e o que eu posso fazer na hora da minha aquisição se eu estiver nessa fase, né? A questão do trabalho voluntário, como é que eu posso trabalhar essa dinâmica, né? Revisão das parcerias com profissionais como assistentes sociais e outros, né? Então, eu tenho que rever todas essas parcerias, né? Porque a dinâmica de fornecimento de recurso para atender essas questões serão diferentes, né? Talvez até vai crescer um pouco mais, como não vai ter incidência, então vai ter muito mais oferta de recursos para bancar e patrocinar as folhas de pagamento, né? A questão de desenvolvimento de projetos, captação de recursos e prestação de contas. Cara, isso está na mão do contador, né? Hoje a gente tem, já, inclusive, os captadores de recursos virou uma profissão, na verdade, hoje já, né? Então, assim, o contador ele tem essa faca e esse queijo na mão para que ele possa desfrutar de tudo isso. Então, se capacitem também, né, para o desenvolvimento de projeto, se capacitem para a captação de recurso, né, e para a questão de prestação de contas, porque dependendo da instituição, você tem níveis diferenciados de exigências na prestação de contas. Se tiver sujeito ao Ministério Público de uma maneira, né,
a, a controladoria e tudo mais. Então, assim, hoje a gente tem que estar pronto para atender a tudo isso, tá? Basicamente, é, é essa a explanação que eu queria fazer, mas a partir daqui eu acho que a gente tem um tempo ainda para a gente trocar umas ideias, se tiver alguns questionamentos, a gente poder avançar um pouco mais. Acredito que a grande maioria aqui seja da área do terceiro setor. Professor, recebemos duas perguntas aqui no chat, tá bom? Vamos lá. A Natália Diniz, como faz para se cadastrar e onde faz a consulta? Para se cadastrar, que fala nas secretarias. É isso, Natália? Deixa eu ver. Isso. Então, o que acontece? Algumas secretarias municipais e estaduais, você tem o acesso ao site. Eu sugiro o seguinte, que você visite a secretaria do seu estado e município. Tá? Por exemplo, se está aqui no Rio de Janeiro, cara, vá um dia na prefeitura e visite todas as secretarias. Porque é o seguinte, primeiro para você entender quais são e ficar sabendo quais são as secretarias existentes. Quais são os programas que essas secretarias têm? Outra coisa, essas secretarias realizam reuniões periódicas, onde elas normalmente, antes que sejam disponibilizadas nos portais, em seus portais, eles já comunicam assim, ó, vai ser aberto um edital assim, 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 vai ser aberto um projeto para fornecimento de recurso para um projeto específico, tá? E detalhe, muitas vezes na própria reunião se libera recurso, porque tem questões, às vezes são discutidas de formas emergenciais e terminam liberando para questões emergenciais. Então, assim, primeiro, então vamos pensar aqui, estou no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro eu tenho, ó, Secretaria de Assistência Social, eu tenho Secretaria de Educação, eu tenho Secretaria de Esporte, eu tenho Secretaria de Lazer, eu tenho Secretaria de Cultura, eu tenho Secretaria das Religiões, eu tenho Secretaria de Integridade, eu tenho Secretaria de Inclusão, tenho Secretaria de tudo que você não imagina. Então, o primeiro passo é eu entender e saber onde existe, que nem todas as secretarias estão ainda dentro do portal das prefeituras. Nem todas as secretarias estão no portal do Estado. O Estado, por exemplo, ele tem lá o SIGA, tá? Que é um portal que ele abre um monte de projetos que está lá. Então, o que, que acontece? A instituição tem que se cadastrar. Por exemplo, tem instituição de saúde, né? Então, lá no portal do SIGA, você, quando se cadastra lá, e aí eu digo, atua antes do cadastro, ou você pode até ver o que é necessário para o teu cadastro. E ali você já vai determinar o seguinte: caramba, minha instituição está longe. Eu tenho que fazer um trabalho aqui de conscientização e tudo. Que esse é o grande trabalho, aquilo que eu falei. A maioria das entidades de médio e pequeno porte não estão preparadas. A gente vê o seguinte, ó, tivemos aqui, né, imposto de renda. A gente vai ter um resultado final de tudo que foi arrecadado dos fundos da criança, adolescente e do idoso, tanto no âmbito municipal, estadual e federal. Aí quando chegar lá na hora de distribuir, sempre sobra dinheiro. Por que que sobra recurso, dinheiro? Porque não tem instituição suficiente habilitada para obter aquele recurso. Então, o cara, ele não consegue nem se manter. Poucos estão registrados. Eu acompanho o pessoal do CMDCA, do Kenais. Cara, é constante você te falar da conscientização, de você se enquadrar. Então, por isso que eu falo, primeiro você já tem que começar na tua instituição.
Pô, o teu estatuto, ele está claro para o objeto dele? Não adianta você, de forma genérica, por exemplo, ter lá no estatuto que você assovia, chupa cana, pula corda, mas tudo de forma genérica. Você não tem nada claro, né, ali. Então você tem que botar qual é o teu objeto principal. Esse objeto principal, ele é teu carro-chefe. Para este objeto principal, consequentemente, você tem que ter o quê? Um projeto, nem que seja um projeto básico, que ele é teu portfólio. Ele, na hora que você vai bater em qualquer porta, você tem que ter o projeto, porque qualquer lugar que você for participar de um edital, você tem que ter, primeira coisa, eles vão pedir o projeto, para analisar o projeto. Eles vão pedir outra coisa, uma planilha de custo para a execução desse projeto. Né? Nesse projeto vai ter que contemplar os objetivos a serem alcançados, como ele vai ser realizado, qual é a forma de métrica dele, tá? Então, assim, é aquilo, não dá mais para ser de forma amadora. Então, isso tudo antecede a captação, isso tudo antecede o cadastramento. E lógico, eu também falo assim, parece ser uma coisa. Vai ser disponibilizado sim, o PowerPoint. O que acontece? Parece ser uma coisa de outro mundo, cara, mas nós, contadores, estamos de posse disso daí. Não tem nenhum mistério. É como se fosse o camarada que faz um curso de teatro, de música. No final, ele pega o book dele, né? Eu sou da época ainda que era do book. Você pega o book, vai bater na porta, ó, isso aqui, como é o currículo, como é. É da mesma forma. Lógico que esse é de forma organizada. Eu vou bater na Secretaria de Saúde, eu tenho que mostrar que eu trabalho com atendimento na área de saúde, que eu tenho lá. Eu posso não ter um médico contratado, mas eu tenho um médico voluntário, que ele vai lá durante uma vez na semana, fique lá, sei lá, 2 horas, faça 3 atendimentos e tal. Mas eu tenho que, por exemplo, ter o contrato de trabalho voluntário, eu tenho que escriturar isso para provar que eu tenho trabalho, esse ali é a contabilização do trabalho, né? E quando eu for lá me cadastrar lá, que eles me pedirem o meu diário, o meu razão, vai estar lá descrito que eu tenho trabalho de voluntário aquilo. Alguém me doou alguma coisa, eu registro, porque aquilo ali é a prova de que eu estou prestando serviço à sociedade. A sociedade já começou a garantir para mim. Então, o cara pode até me doar R$ 1, me doou um creme dental, mas, pô, eu vou registrar isso, tem um valor, porque eu tenho que mensurar alguma coisa, eu tenho que quantificar alguma coisa. A maneira que eu tenho de quantificar é como? É escriturando. Então, eu tenho as doações, eu tenho um trabalho voluntário, eu posso mensurar aí, né, dentro da minha escrituração. Aliás, posso não, que eu devo fazer, né, para porque eu ter minha habilitação. Outra coisa, eu falo muito, e aí, assim, aqui a gente vai explanar um monte de possibilidades que é para eu chegar ao cadastramento, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho que ter, e aí ali, no finalzinho eu falei ali, como eu estou trabalhando na área de terceiro setor, e aí é importante eu estar definindo qual é a minha área. Então, por exemplo, terceiro setor, independente da área, o profissional que eu tenho que ter do meu lado é o assistente social. Um assistente social que, pô, preferencialmente, que saiba desenvolver o plano de trabalho, que vai me ajudar no desenvolvimento do trabalho, porque tem as minúcias, como vai ser feito, como vai ser descrito, os objetivos e tá, né? Como a gente vai captar, né, esses alunos, essas pessoas que serão beneficiadas. Tudo isso eu tenho que, por quê? Porque tudo isso eu vou mensurar dentro da minha escrituração. Que a minha escrituração é o que certifica eu faço a execução. Então, por exemplo,
Se eu tenho lá, dentro do meu plano lá de voluntários, né, eu tenho lá um assistente social, eu tenho um psicólogo, mas, por exemplo, meu projeto é de esporte. Pô, tem um professor de educação física. Quanto que eu precisaria para esses caras, né? Eu vou botando aqui 1 hora e tal, e depois a gente pode fazer uma conversa. Tá, Divo? Até eu sugiro que a gente faça uma conversa como foi de uma última que nós fizemos. Aí eu trago aqui especificamente o trabalho voluntário, como é feito, né? Não é um negócio cansativo, é até rápido, que a própria lei é pequena. A gente consegue demonstrar aqui as planilhas, como a gente faz o controle, porque na hora que eu for captar, isso tudo eu tenho que ter na mão. Porque se eu tenho lá, já mensurando, que eu tenho esses profissionais ali, né, de forma ainda deficitária, me atendendo, se eu tiver recurso para tê-los aqui full time comigo, diariamente, segunda a sexta, cara, é lindo, eu vou conseguir ter um alcance muito maior no atendimento à sociedade do que hoje eu consigo, porque eu não tenho um profissional aqui ao meu dispor. E aí isso pode motivar tanto as entidades públicas quanto as entidades privadas, né? Outra coisa, a gente vive na época do marketing, né? Então, nas redes sociais, e aí isso também, assim, eu atribuo tudo isso para o contador, cara. Orientar é justamente isso. Cara, fez qualquer publicidade, bota lá o link para doação, para receber doação. Qualquer publicidade, ó, querendo doar o nosso projeto, o link tal. Pô, lógico, o link da onde? Da conta PJ, né? A conta da instituição, não é conta de pessoa física, tá? Então, isso tem que estar muito claro. E aí é isso que vai fazer a gente poder galgar os outros passos, tá? Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Então, voltando ao cadastro, eu tendo tudo isso aqui em mãos, aí sim eu vou lá buscar o cadastro, tá? Hoje a gente tem assim infinitas plataformas, tá? Tem, por exemplo, a gente tem uma plataforma chamada Êxitos. Ela é uma plataforma que ela divulga, né? Ela tem uma parte gratuita e tem uma parte paga, né? Que ela te demonstra, te divulga os editais que estão em aberto dentro do estado, dentro do país, na verdade, né? Nos municípios, os mais diversos, né? Então, também é uma oportunidade de sair, tá? Agora, e atento principalmente a isso. Comecem a estarem nos lugares, tá? É, visitem a Alerj, visitem a Câmara dos Vereadores, visitem a Prefeitura, visitem a Secretaria de Fazenda e tal. Outra coisa, todas as entidades públicas de qualquer natureza doam alguma coisa. Vou dar um exemplo. Eu tenho um conhecido, que ele é um pastor, na verdade, né? E ele tem uma casa terapêutica, né? Lá em Japeri, só que lá é uma fazenda. Pasmem, ele ganhou por doação boi, vaca, galinha, avestruz, tem até um avestruz, tá? Ele ganhou um trator para arar a terra, que lá eles plantam para poder colher, e lá eles revertem para isso, e também dali eles fazem, criam cestas de tipo sacolão, né? Aquilo ali, aí tem umas famílias cadastradas que eles distribuem no entorno de onde é a instituição, né? É, conseguiram tipo uma moenda, que é para fazer ração para os bichos, aí tem cavalo, tem tudo. E aí, como funciona? A outra coisa, o Tribunal de Justiça, ele tem lá um cadastro que você faz lá na parte eu não sei agora qual andar e qual, não lembro o nome, tá? Mas era no terceiro andar aqui no TJ, no centro. Você escreve a tua instituição, tá? E não tem os apenados que fazem aqueles trabalhos
É êxito. É êxitos. Aí, o que acontece? Que pagam aqueles trabalhos comunitários, não sei o quê, aí tu escreve a tua instituição, né? Sabe que besteira todo mundo faz, né? É do ser humano. Tem contador, tem advogado, tem psicólogo. Então, a instituição também pode ter isso aí, o cara vai pagar a pena lá. Então, às vezes, eu preciso de uma assistência jurídica, pô, de repente vai vir para mim de lá. O cara vai passar lá, sei lá, vai 6 meses lá, porque ele está pagando lá 6 meses. Aí ele vai para lá, vai me ajudar nisso aí. O que eu tiver lá, vou uma demanda para ele, o contador, o psicólogo. Tá? Inclusive, nessa própria instituição, teve um advogado que ficou lá e terminou o cara gostando tanto que hoje ele virou voluntário. Né? Então, assim, a Polícia Rodoviária Federal, negócio de animais, eles apreendem, aí eles não têm um local específico para guardar, eles têm 48 horas para dar destino. As instituições que estão cadastradas, eles ligam logo para ver se o cara vai lá e busca. Né? Então, veículos, imóveis, máquinas, equipamentos, mobílias, alimentos, eletrônicos, a própria Receita Federal, porque todo mundo tem alguma coisa para dar. E as secretarias com os recursos financeiros, tá? Os fundos, né? Os fundos também, que são próprios disso aí. Agora, a gente tem que fazer esse trabalho de casa, que é para ir aproveitando agora a reforma, que tem que reenquadrar de fato, tem que rever seus estatutos, tem que rever seus planos de contas, tem que rever suas políticas, processos, dos mais diferenciados, conforme eu botei ali. E aí, isso que vai fazer com que você tenha um ganho mais profissionalizado. Né? E hoje a gente mesmo, contadores, aproveitando, fazendo uso da tecnologia, né? Eu ando um pouco na contramão, tá? O pessoal fala muito de consultoria, né, contábil, né? Contador consultor, né? Eu acho que de fato a gente está voltando à época do assessor, aquele que anda junto, porque o conceito de consultoria e assessoria é completamente diferente. O assessor anda junto, ele de fato ajuda nas decisões. O consultor, ele vem aqui te dá um treinamento, te explica o negócio como tem e vai embora. Depois é contigo se você vai fazer ou não. O assessor está contigo, ele vai influenciar nas suas decisões. É ele que vai te levar para cima ou para baixo. Então, acho que hoje, a gente fazendo uso da tecnologia, a gente começa a ter a disponibilidade de fato, usarmos essa prerrogativa que já é antiga nossa de contadores, de estar junto às instituições. E agora, efetivamente, aproveitar mais uma vez esse momento de transição para que a gente faça uso disso. E assim, ao contrário do que todo mundo fica falando, eu também digo que a reforma tributária está sendo simplesmente uma grande oportunidade. Eu não estou vendo, até agora, eu não consegui enxergar problema algum. O pessoal tem um questionamento com essa questão do split payment. Mas o que é que acontece? Vai mudar em quê? É porque eu boto na nota fiscal lá o valor do imposto e da contribuição lá para o cliente. E aí o meu valor mais aquilo ali, ele vai pagar logo lá na hora dele quitar. E lá vai ser na própria instituição financeira vai ser feito o desmembramento. Mas olha só, mudou? Mudou. Mudou a forma de se encaminhar. Mas hoje, de qualquer forma, eu não retenho quando tenho que reter, eu não pago quando tenho que pagar na frente. Então, a bem da verdade, para mim, continua da mesma forma. Porque, por exemplo, eu posso emitir a nota e mandar o boleto. Vai ser pago lá e vai distribuir. Mas e se o cliente não pagar? Não vai se dar da mesma forma? E aí, como é que faz? Entendeu? Eu vou recolher por ele? Se eu vou recolher por ele, então continua da mesma forma. Eu me antecipei. Então, vejamos que, assim, ao pé da letra, não tem lá essa mudança sistemática aí da maneira que está sendo encarada, né? Lógico que, assim, é muito amplo, né? Como é que eu vou pegar o ICMS e falar assim, agora é o IBS?
Esquece o ICMS, que é o IBS. É pam, pum e acabou. Não é. Você pega uma indústria que você tem beneficiamento, você tem estoque, você tem transformação, você tem consumo, você tem revenda. Como é que faz tudo isso? Como é que é adaptado isso para as declarações? Você tem um bloco K na hora da transformação, né? Você tem preço de transferência. Cara, você tem um monte de coisas aí, né? Então, assim, por que que eu. Então, por enquanto, é o que eu falo. Vamos assim, cada dia é o seu dia. A gente já está tendo um entendimento do geral. Aqui, no caso, em particular, tratar dessa forma, rever estatuto, tá? Rever os planos de trabalho, rever os processos, rever as políticas, plano de contas, né? Ver como é que é o esquema com os fornecedores, com meus clientes, pô, com toda a minha linha interna, com meus voluntários, na aplicação minha prestação de serviço, qual é a maneira, né? Se eu não emito nota, se eu não cobro, por exemplo, se meu trabalho é um trabalho, eu sou isento e meu trabalho é de fato de prestação à sociedade sem onerar. Eu dependo única e exclusivamente de doação. Na boa, não muda nada de nada para mim. Vai mudar muito para uma fundação grande, que o cara cobra, ele emite nota, ele faz, ele acontece. Eu conheço fundações enormes aí que ele tem uma indústria, por exemplo, de amputados, ele cria aquelas próteses, tem maquinário. Então, tudo isso aí, realmente, ele é mais complexo, né? Mas, ainda assim, ele é setorizado, cada um vai pegando o teu pedacinho, vai dando o tratamento devido, e aí é tranquilo. Tá? Então, vamos aproveitar essas oportunidades. Se tiver mais algum questionamento. Mais uma pergunta, professor, da Silvia Campos. Professor, sobre a responsabilidade solidária, que abrange a reforma, um fornecedor que emitiu uma nota fiscal e com a operação inconsistente de forma que o CBS seja tributado para o destinatário da aquisição, isso é coerente? O que diz a legislação sobre tributar as duas pontas? Não, então, no isento, aí, não há que se falar disso aí para o imune, tá? Mas para o isento. Por isso que, assim, hoje você tem que rever sua política junto aos teus fornecedores, tá? E aí você tem que ter a clareza da tua instituição se você é classificado como isento e como imune. Se você é isento, o que vai acontecer? Se você é isento, lá no CBS, tá? No IBS lá. Você é isento, você vai ter como pegar o crédito. Você comprou, beleza, tributado. Vendeu, você vai pegar um menos o outro, na hora de contribuir, você vai pagar a diferença. É isso. Ponto final. Ainda assim, até definirem de fato como vai ser a questão da isenção. Beleza? Que hoje, por exemplo, você ter isenção, você, 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 na hora do teu cadastro, você, pô, tudo certinho lá, então as operações já vão sair de acordo com aquilo que foi programado. Essa é a diferença, né? Então, hoje a gente fala muito, aí eu vou até entrar num outro assunto, né? É muito pertinente a tua pergunta, mas é isso. A sua pergunta, a resposta dela é o seguinte: tem que se criar uma maturidade e profissionalismo para justamente você ter a relação sua, né? Igual o que a gente fala hoje, daquelas letrinhas que tem ESG, ou traduzindo ESG, ambiental, social e governança. Tá? O que faz? Eu tenho que equalizar a minha relação com o meu fornecedor e com o meu cliente. Vou dar um exemplo. Você vai fazer qualquer coisa com a Petrobras, pode fazer um calhamaço de exigências, de documentos, disso, aquilo, outro, que você tem que fazer conforme aquela cartilha, se você quer trabalhar com ele, seja como fornecendo serviço, ou seja adquirindo um serviço. Ponto. É isso. Criou-se essa equidade.
Então, da mesma forma, quando eu falo da maturidade, é justamente isso. Eu tenho que sentar com meus fornecedores e com os meus clientes, falar: olha, a gente tem aqui uma reforma que está me exigindo isso, isso e isso. Agora eu tenho que rever os cadastros, tenho que rever isso, que a gente deverá funcionar isso. E aí é o seguinte: é fazer uma triagem dos meus fornecedores e uma triagem dos meus clientes. E aí a gente vai chegar a isso. Porque esse controle ele termina sendo muito mais nosso do que da fazenda, por exemplo. Tá? A fazenda ela vai dar a regra de quem vai tributar, quem não vai tributar, quem vai ser isento, quem não vai ser isento. Porém, alguns casos de isenção, eu tenho que ir lá solicitar. Por exemplo, o cara que é isento, ele tem que ir lá pedir o IPTU para poder, na prefeitura, pedir isenção do IPTU. Não é automático. O cara que é imune, quando ele faz o cadastro lá, pô, pelo QNAI dele já está descrito que ele é imune e acabou. O isento não, eu tenho que ir lá e solicitar. Porque eu tenho que comprovar se eu de fato estou fazendo aquela atividade, tá? Então, assim, espero que tenha respondido a tua pergunta. Então, é muito mais isso, né? A questão do justo ou injusto é que é muito amplo e eles, de fato, não pensaram nas instituições de terceiro setor. Então, cabe a gente identificar e se atenar na questão da imunidade, na isenção, né? Principalmente olhar, né, o artigo 150 da Constituição, e o artigo, principalmente o artigo 14. O artigo 14 ele vai te levar em outros artigos que vai tratar tudo isso. Mas o 150 e o outro, até porque o 150, lá na linha B dele, já foi reflexo da emenda, a emenda da 132, que gerou essa 214. Então, assim, é isso que a gente tem que fazer. Beleza? Mais alguma coisa? Perguntinhas? No chat, não. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Antes do pessoal sair, vamos tirar a foto, mas tranquilino. Ah, vamos. Como você colocou, existem muitos, entendeu? Liguei. Pode falar. Aí, tranquilino, como você colocou, além das oportunidades, a necessidade dos profissionais estarem aproveitando esse momento e se capacitando de forma mais específica, já que tantas necessidades de organização administrativa, vamos dizer dessa forma, estatuto, regras e especificidade, principalmente considerando cada tipo de instituição isenta ou imunes, que faz muita diferença a situação de cada instituição. Pergunto para você, esse assunto é muito importante, é muito pertinente neste momento. Haveria a possibilidade de nós fazermos uma sequência de conversas, não assim tão espaçadas, porque a gente quase as quartas-feiras nós temos procurado fazer conversas de temas variados. Mas estou sentindo aqui nesse momento, por tudo que você falou, e vejo a importância para os nossos profissionais que estão assistindo agora, outros que assistirão depois, essa capacitação. Como que a gente pode fazer isso? Ali pelo sindicato, contigo? De que maneira você não puder responder agora? Você pensa, o que que você acha nesse sentido? Qual o seu pensamento? Então, por exemplo, até agora há pouco tempo, eu dei um treinamento pelo Conselho Regional, é um treinamento de gestão para o terceiro setor. Ele é extremamente completo. Eu até falo o seguinte: eu tenho um treinamento, tenho um curso de fato que eu dou, ele é oneroso e tal, sobre gestão, que eu levo aproximadamente uns 6 meses com ele. Até porque normalmente é uma vez por semana, e a gente faz à noite, dá umas 3 a 4 horas. Normalmente começa às 8 da noite, não tem hora para acabar, às vezes acaba meia-noite, 11 horas e tal. Beleza? Que é justamente esse mesmo curso. Então, eu termino que eu faço ele também mais compacto. Por quê? Quando eu falo para você, por exemplo, de atualizar um estatuto, mas imagina,
num treinamento, eu vou partir da seguinte premissa. Quem trabalha com associação, né? Quem trabalha com templos religiosos, quem trabalha com partido político e quem trabalha com fundação. Esses são as composições do terceiro setor. Porém, quando eu entro no âmbito da associação, é um negócio amplo, porque eu tenho assistência social, eu tenho saúde, eu tenho educação, eu tenho cultura, eu tenho esporte. Aí, se eu for dentro da cultura, as mais diversas. Se eu for dentro do esporte, os mais diversos, tá? Então, o que eu faço? Eu me prendo a uma associação. Como é que eu vou fazer o estatuto dela? Pô, quais são as regras que estão previstas, por exemplo, no Código Civil? Eu vou botar tudo aquilo lá. Agora, à medida das conversas, a gente vai inserindo para aquele segmento, ok? Mas assim, o cara sabe bem fundamentado. Então, eu entendo que a gente pode fazer uma conversa assim, de criação do estatuto, uma conversa para trabalho voluntário, uma conversa do plano de contas, aí falar um básico rápido de que é o mais essencial da contabilização, fazer um Uhum, papo de talvez um regimento interno, fazer uma conversa da montagem do projeto, uma conversa da captação de recursos, uma conversa da prestação de conta. Aí fica um troço mais específico. Lógico que eu não vou ter condição de fazer um negócio amplo conforme eu faço no curso, mas eu acho que já vai dar uma visão muito ampla como ponto de partida, tá? Pensando também o seguinte: a gente vai dar um norte, ok? E aí, por quê? A gente também não pode esquecer, né? Eu chamo a razão os contadores, né? Eu costumo dizer, inclusive, isso nas minhas rodas de conversa e tal, que a gente não pode esquecer que a gente tem um certificado lá atrás, que em algum momento no certificado tem a palavrinha ciências. O cara é bacharel de ciências, no nosso caso, contábeis, o outro é ciência jurídica, o outro é ciência não sei das quantas, né? Se tem ciências, até que prove o contrário, somos cientistas. E cientista, ele faz o quê? Ele estuda, né? Ele corre atrás, ele avalia, ele pesquisa, né? Então, esse momento é um momento muito importante que requer da gente, lógico, um norte, alguém que vá lá, disseque para a gente e a gente a partir desse norte, vai adiante. Eu me coloco aqui à disposição, tá, para a gente fazer essa conversa, a hora de conversa, desmembrando dessa maneira que eu falei. Já vai ser de uma valia imensa, creia nisso, tá? E até os presentes aqui creiam nisso, né? Então, eu acho que assim, é uma maneira que eu tenho como ajudar. tá. E aí você pensa que essa sequência que você deu poderia ser uma vez por semana, para a gente, pro, o grupo que está aqui e aquele que possa nos assistir, ter esse norte. E a gente divulgar, porque o conhecimento é como você disse, tem que ser profundo, tem que ser específico. A gente abre a porta, a nossa ideia nas conversas é abrir a porta e colocar a Sim, inquietação nos profissionais que estão assistindo de que ele precisa se aprofundar nas matérias apresentadas, que não temos como, nós não somos um curso de EAD, nós estamos fazendo conversas para despertar a atenção e o interesse, cada um sim, na sua área de atuação. E aí sim, a gente não tem nenhum problema em divulgar o seu curso, em divulgar o que quer que seja, porque o interesse nosso lá no sindicato é que os nossos colegas se preparem da melhor forma que eles possam para prestar o melhor serviço para os seus clientes e para a sociedade. Nós queremos ajudar, né? Ajudar aos colegas a esse despertar, que muitas vezes a gente fica um pouco perdido nós, enquanto profissionais, de saber que tem, agora, nesse momento estamos falando, é a reforma. Onde ir, com quem buscar, a quem recorrer, para que eu possa me aperfeiçoar.
Eu não quero ficar igual eu era antes. Eu quero todo dia poder ser melhor, mas quero ser Sim. melhor com alguém que possa efetivamente trazer esse conhecimento para mim. Então, essa é a nossa ideia na conversa. Se você vê depois com a Evelyn a sua disponibilidade, a gente vai passar para esse grupo que está aqui e para todos, como a gente sempre divulga, não apenas para os nossos associados. Gostaríamos muito de ter mais associados, até precisamos, porque é através dos associados que a gente tem mais recursos para poder fazer mais coisas em prol da sociedade, porque o profissional da contabilidade, como todos os profissionais liberais, trabalham em prol da sociedade. E queremos fazer o melhor trabalho possível, ajudando nossos colegas. Então, aqueles que puderem se associar bem, aqueles que não puderem, a gente continua aqui conversando, e aí você marca dentro da sua possibilidade e já vamos divulgar, porque eu entendo que o momento é esse agora, do conhecimento, de buscar o aprofundamento do saber, aplicar imunes, isentas, essa diversidade que você elencou rapidinho aí nessas quatro vertentes maiores, e dentro de cada vertente dessas quatro se amplia muito o trabalho de cada um de nossos colegas e o nosso. Vê então se isso, como a gente viabiliza, que acredito que vai já ajudar um pouco mais os nossos colegas, que o mercado está precisando dessa mão de obra, conforme você falou. Estão buscando esses profissionais e muitas vezes, por não trabalharmos com o terceiro setor, não nos sentimos muito seguros para ter esse filão de mercado também para o nosso trabalho. A gente fica dessa forma, então, o Evelyn, você depois vê aí com tranquilino, mesmo que não seja nas as quartas-feiras, porque nossas quartas-feiras de mês de junho já estão ocupadas, mas talvez outro dia, na medida aí que o tranquilino possa, a gente faz um outro dia para não perder a sequência, porque hoje você trouxe vários olhares, a importância do profissional da contabilidade, a oportunidade de trabalho para eles, mediante essa necessidade, tá? E aí, por encerramento, a palavra é sua. Mas antes de encerrar, vamos aproveitar e pedir às pessoas que estão aqui para abrir, aqueles que possam, abrir os seus vídeos para que a gente faça uma foto dessa conversa que tivemos hoje com você sobre terceiro setor, porque costumamos fazer uma foto para deixar registrado os momentos, né, que têm sido bastante interessantes nas mais diversas linhas de necessidade e pensamento. Então, Evelyn, você prepara, mas não acaba a reunião, não, que a gente ainda vai fazer um fechamento, tá bom? Damares, eu não sei se Damares está aí ou não, estou vendo ela ali no cantinho. Mas se. Ah, eu acho que ela está. Então vamos ver se ela abre, se ela pode abrir o Eu abri, vídeo. não sei o que está acontecendo. Ah, Ele não é? está. É. Você pode ajudar, Evelyn, para ver se ela consegue estar conosco, senão vai aparecer o nomezinho dela. Mas se Eu ela não tô puder, conseguindo, eu abro no meu celular só e não aparece para você. é, É na é muito. câmerazinha da Maris. Só clicar em Sei? cima da Essa câmerazinha. máquina, né? Pois é. Aí eu cliquei. Saiu? Apareceu? Não. Não, Pois é. Está aparecendo assim separadamente. é. No Então, grupo Damares, dessa vez seu nome vai ficar só representando registrar. você, sabendo que você está junto conosco, tá? Então, Evelyn, um, dois, três e já, para a gente se posicionar. Vamos lá. Um, dois, três e. Calma aí, deixa eu ver se acho que a Damares conseguiu. Vai Oba, ela entrou, aparecer. ela entrou. Oba, pronto. Eu não sei aqui mais. Isso. Contar. Um, dois, três e já. Um, dois, três e. Calma aí. Mais rapidinho. Só mais uma para garantir. Um, dois, três e já. Foi. Obrigada, pessoal. Isso. Então,
A todos que estiveram aqui conosco, muito obrigada, valeu. Mandem sugestões aí para nós, através da Evelyn, para que a gente possa estar ajudando a todos. E, Tranquilino, foi ótima a sua apresentação, foi bem clara, bem detalhada, bem específica, e assim numa sequência bastante objetiva. Muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por estar conosco e a sua disponibilidade futura também. E passo a sua palavra aí para os agradecimentos e considerações finais. Obrigada a todos, um abraço para todos aí e até a próxima. Tranquilino, a palavra é sua. Lígia, eu que agradeço pela oportunidade, tá? Esse tema terceiro setor é um tema do qual eu sou muito apaixonado. Eu tenho uma grata satisfação trabalhar com ele, tá? Pelos resultados que eu vejo das instituições, né? Pelo carinho com que as pessoas trabalham, que estão envolvidas nesse tema. Então, consequentemente, eu também me dedico com afinco. Lógico que o meu trabalho hoje ele é um trabalho também enquanto contador, né? Ele é um trabalho remunerado, mas eu gosto muito de ir um pouquinho mais além. E eu acho que é essa visão que os contadores precisam ter. Até porque a gente tem uma oportunidade na mão, né? Os entes públicos, eles chegaram à conclusão que, cara, o contador, junto com a instituição, pode ir muito além na entrega dos seus objetivos, tá? Então, você tem a captação de recursos, você tem prestação de contas, você tem projeto, o contador está aí. Ele que está trabalhando, está transitando o tempo inteiro. Ele termina conhecendo toda a particularidade dos projetos, das instituições. Então, por que isso deixar despercebido? Então, é só uma questão da gente, de fato, se conscientizar, né? Tá dentro dos eventos, tem muito evento de terceiro, parece que não tem, mas tem muito evento de terceiro setor. Então, estar dentro disso aí para poder realmente se desenvolver. E eu quero dar minha parte, sim, de colaboração. Eu vou me organizar aqui, que, assim, talvez quarta-feira, para mim, por exemplo, nesse semestre, não é um dia muito, muito, assim, fácil para eu manusear. Mas a gente vai ver o melhor dia, sim, para a gente fazer logo em seguida. Talvez na próxima semana a gente já consiga até fazer já o primeiro treinamento, tá? Então, assim, eu agradeço a você, né? Agradeço a todos, Evelyn, a Evelyn, né, a todos os demais do Sindiconte. Estou vendo o Magno ali, escondidinho ali, o Magno também pela presença, e a todos que se disponibilizaram a estar aqui me ouvindo um pouquinho. E a gente vai avançar nisso sim. Tá? A apresentação eu vou disponibilizar para a Evelyn, e aí quem quiser, a partir dela, consegue buscar isso aí. Tem os inscritos, né, e tudo mais, eu acho que aí é fácil de disponibilizar depois. Tá? Sim. Encerrando aqui, eu passo para a Evelyn a apresentação. Então, meu muito obrigado, espero que tenha alcançado o objetivo. Realmente é uma conversa muito longa, muito ampla, mas eu tentei resumir ao máximo que eu pude as informações no tocante aos principais pontos, né? E dizer que, de fato, não é para se espantar, se ficar nervoso com a questão da reforma. Não é, né? Não é. Né? Ó, eu tive a oportunidade, eu faço alguns trabalhos com algumas empresas que são multinacionais, principalmente na área da indústria do petróleo. E eu lido muito com o pessoal lá de Houston porque lá normalmente são as matrizes. O que acontece? Os grandes investidores lá, quando tem problema, fiscal, contábil e tudo mais, adoram pegar os contadores brasileiros para resolver problemas lá. Por quê? Porque o contador brasileiro está habituado a esse emaranhado de legislação, esse emaranhado de tributação. Então, ele tem todo um jeito para lidar com esses problemas da forma mais sutil e suave. E, de fato, resolver. Então, da mesma forma, eu falo para todos aqui. Cara, não é para. Né, é tipo assim: tem muita gente botando muito terror, muito isso, muito aquilo, vendendo curso, fazendo, acontecendo. Cara, não é. já tranquiliza bastante as pessoas É. que estão aqui A gente conosco, tem, a não gente é? tem basicamente duas legislações pequenininhas. E Uhum. que basicamente uma, que é o comitê gestor, que é o 227, e a outra que está falando o básico ali, mínimo.
tá? Então, não tem que se estressar. Uhum. Acreditem nisso. Primeira coisa é acreditar nisso. Tá bom? Então, ó, meu muito obrigado. Ótimo. E Uhum. semana que vem a gente já vai, daqui a pouco, falar qual o dia que vai ter o primeiro treinamento aí. Tá Tá bom? ótimo. Tá Abraço a ótimo. todos. Abraços também, fiquem com Deus. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Desculpa, eu esqueci. Alguém gostaria de se manifestar de alguma forma? Não? Então, na próxima semana, se Deus quiser e assim for possível, já estaremos nos encontrando aqui de novo. E aí vamos divulgar, quem sabe mais colega aproveita essa oportunidade. Tá bom? Abraço a Bom, todos, beijo, tchau, obrigada a tchau. todos por estarem Tchau, aqui conosco. gente. Tchau, tchau.